Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos esperar um pouquinho para o pessoal logar aí. Hoje a gente vai fazer uma live com o Dr. Bruno. O Dr. Bruno é um excelente cirurgião de catarata. A gente vai ter muita coisa para poder aprender com ele hoje aqui. Tá bom? Dr. Bruno aqui agora. Assim que ele aceitar, a gente começa. Se tiver, já aproveitando de uma vez, se tiver alguém de vocês Opa, aí que vocês saibam que precisa assistir essa live, algum amigo, algum parente, alguma coisa, pode chamar para participar que o Dr. Bruno tem muita coisa boa para passar para a gente hoje. E se por acaso alguém perder essa live e quiser assistir depois, vai estar disponível tanto no Instagram aqui da Viver, quanto no Instagram da Ver Mais, que é a clínica do Dr. Bruno, e também no nosso canal do YouTube. Então, clica nessa aviãozinho de papel aqui, convida quem você acha que precisa assistir essa live. E se por acaso perder, pode contar que depois vai estar disponível para assistir também. Boa noite, Dr. Bruno, tudo bem? boa noite. Você tá bom? Tudo jóia, tudo tranquilo. Legal demais estar aqui com você, viu? Primeiramente, quero te agradecer pelo Eu, convite, por agradecer em manter contato em pessoas tão boas com você, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Dizer que é uma honra essa nossa eu, amizade aí. eu que te agradeço. Você é uma pessoa fantástica, um amigo excelente que eu trouxe para minha vida aí. E eu acho muito bom você estar aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. É isso, um prazer. Muito legal poder conversar um pouquinho disso. A gente tem muita coisa bacana para falar, né? A sua experiência é uma experiência muito grande em catarata, cirurgia de catarata, lente intraocular, a sua experiência é excelente. O Dr. Bruno, ele é formado ele é médico formado pela Escola Paulista de Medicina, ele fez a graduação lá, de lá ele já engatou na residência, fez a residência por lá mesmo, depois da residência fez mais alguns anos de subespecialização em catarata e também em córnea, fazendo tanto a parte de clínica quanto a parte cirúrgica das duas especialidades. Operou durante muitos anos inclusive em vários lugares, inclusive pelo Albert Einstein. E hoje em dia ele mora no interior de São Paulo, né? Se é que pode se falar assim. Ele mora em Vinhedo, tem uma rede de clínicas que fica localizado ali no eixo entre Campinas e São Paulo, que é a Ver Mais Oftalmologia. Quem precisar, inclusive, eu recomendo completamente, são clínicas excelentes. Muito legal você falar isso. Obrigado. A gente tem uma amizade muito forte aí, né? Inclusive o Dr. Emerson era nosso sócio aqui na Vermais e é engraçado porque o pessoal fala, um sócio saiu, eu falo, saiu, mas é meu melhor amigo. Isso é meio raro, né? E foi as É, circunstâncias da vida aí, mas nossa amizade é duradoura. Muito é, a legal. gente, a gente se esbarra sempre, né? Inclusive aqui, por exemplo, a gente está se encontrando aqui de novo. Isso aí não tem dúvida, não. Exatamente. Muito bom. Vamos lá. Então, o nosso objetivo dessa live de hoje é falar sobre catarata, tanto do conceito de catarata em si, quanto do que a gente faz quando a gente tem o diagnóstico de catarata. Como eu estava falando agora há pouco, se tiver alguém da sua família que está com diagnóstico de catarata e precisar receber recomendação de qual lente que vai usar, se está na hora de operar, se não está na hora de operar, se quer esperar um pouco mais, se pode, se não pode, esse monte de dúvida que acontece quando a gente recebe o diagnóstico de catarata, pode clicar nesse aviãozinho aqui e encaminhar esse convite para essa pessoa que está disponível para vocês poderem assistir essa live. Então, Bruno, antes da gente começar a falar de tratamento de catarata em si, eu queria conversar sobre o conceito de catarata, né? O que é catarata, por que ela acontece, o que faz com que uma pessoa tenha catarata, além da idade, porque apesar de ser uma coisa que é o envelhecimento do organismo, a catarata ela não pode ser considerada uma coisa fisiológica, né? Uma coisa que a gente não tem o que fazer, porque a gente tem tratamento para fazer de catarata. Então, começa. Primeiro, eu queria que você falasse para a gente um pouco do conceito de catarata, o que é isso daí? Bom, legal. É um assunto muito amplo, né? Um assunto que dá para a gente ficar aqui horas falando, mas eu acho que começar por aí é bem bacana. O conceito de catarata nada mais é do que uma lente natural que a gente tem dentro dos olhos que chama cristalino. E se você abrir o livro para ler a definição de catarata, tá lá. Catarata é qualquer opacidade do cristalino.
E esse cristalino é uma lente em que a gente enxerga através dela. E como o Dr. Emerson já bem disse, tem diversas causas a opacificação dessa lente, que chama catarata. E sendo a mais comum dela, a própria senilidade, né? Com o avanço da idade, o paciente vai tendo a opacificação do cristalino. Mas existem desde da catarata congênita, crianças que nascem com catarata, às vezes por doenças maternas na gestação, como a rubéola, por exemplo. Tem crianças que desenvolvem catarata ainda cedo, pode ser por secundária medicação, por trauma, e na verdade a gente pode desenvolver a catarata em qualquer idade da vida. O mais comum é na terceira idade, mas desde causas inflamatórias dentro do olho, pós-cirúrgicas, infecciosas, uso de medicações, principalmente como corticoides, são as causas mais comuns de catarata. Pacientes com diabetes podem desenvolver catarata. Então, quando o paciente chega no consultório e fala, doutor, o que causa a catarata? Eu falo, é um mundo. É um mundo. O principal são os aniversários acumulados, mas é um mundo que pode causar catarata. E hoje a catarata ela responde pela principal causa de cegueira no mundo, reversível, tirando óculos, né? Ela é a principal causa de cegueira reversível no mundo e hoje o tratamento dela é eminentemente cirúrgico. Existe até uma discussão sobre colírios à base de lanosterol, tinha o claversol antigamente, mas eles não têm uma eficácia ainda realmente comprovada, ainda não são o tratamento padrão ouro, que a gente chama hoje. O tratamento padrão ouro realmente acaba sendo a cirurgia, a extração desse cristalino e o implante de uma lente intraocular. Né? Geralmente o que se programa numa cirurgia é isso. Mas é uma causa muito ampla. E os pacientes me perguntam, doutor, todo mundo vai ter catarata? Eu falo, sim, todo mundo vai ter catarata. Aí você vai falar para mim, meu vizinho não teve. Aí eu falo, não, seu vizinho faleceu antes de ter, porque se ele vivesse até os 100 anos, ele iria ter, né? Exatamente. Então, é muito bacana esse conceito aí. Mas é uma dúvida que todo paciente tem, né? Por que um paciente desenvolve catarata com 70 e outro desenvolve com 50? E é esse papo que você estava tendo agora há pouco. Existem outros fatores de risco, além da idade, né? A idade é o principal fator de risco e é o que está mais relacionado ao aparecimento da catarata, né? Ao avançar da idade. Só que existem outros fatores de risco, como, por exemplo, é o que você estava falando, que é diabetes, estresse oxidativo no organismo, dieta ruim, exposição solar aumentada, exposição solar crônica, uveites, inflamações intraoculares, enfim, existem diversos outros fatores que fazem com que uma pessoa... Fumo, excelente, isso aí é extremamente prevalente. Então, quanto mais fatores associados a pessoa tem, maior a probabilidade de ela ter catarata mais cedo. Então, se uma pessoa tem diabetes, não controla, fuma, não controla, tem uma exposição solar aumentada, principalmente quem trabalha na rua muito tempo, assim, que é o que a gente vê mais. Às vezes, trabalhador rural que fica o dia inteiro no sol sem proteção adequada, essas pessoas têm a probabilidade de ter catarata cada vez mais cedo. Então, esse conceito dos fatores de risco, eles são importantes. Não é só azar, né? Não é só a idade que causa catarata. Tem paciente que realmente fica bem e não precisa operar da catarata durante uma boa parte da vida. E tem gente que precisa operar um pouco mais precoce, que é relacionado a esses outros fatores de risco que a gente estava falando. Exatamente, perfeito. E os pacientes chegam para mim e falam assim, o que eu posso evitar para não ter catarata? Evitar para não ter é difícil, mas você pode, às vezes, retardar, você pode, né, por esses fatores de risco, você usar um pouco mais de óculos escuros, ter uma alimentação balanceada, evitar os estresses oxidativos. Tudo isso ajuda a não formar lá a agregação de proteínas, que é o que, no fim das contas, vai opacificar o cristalino. Mas com a própria idade isso ocorre, é meio que inevitável, mas você foi perfeito na tua colocação, a gente consegue ter uma série de medidas comportamentais, o principal delas talvez seja a exposição exacerbada ao sol, mas no fim das contas todo mundo vai ter, né? Não tem muito como a gente fugir disso, é um destino do próprio processo de envelhecimento do corpo. Né? Exatamente, mas como você falou, a gente não tem que considerar isso como fisiológico. Uma pessoa não deve, um idoso não deve ser considerado normal perder a visão por causa de catarata, porque não, jamais. É uma cirurgia, é um tratamento que, através da cirurgia, a gente consegue melhorar e curar a catarata. Então, não é considerado uma coisa fisiológica, não é uma coisa normal do organismo do envelhecimento, apesar de acontecer com quem envelhece, né? Eu entendi o que você quer dizer. Por exemplo, assim, eu já tenho idade avançada, então eu sou cego por catarata. Não, tudo bem, você pode ter uma baixa de visão por conta da catarata, mas isso tem cura, isso tem como ser feito, e não é aceitável continuar sem visão falando que tem catarata. Isso a gente com certeza tem como reverter. Exatamente. E aí a gente engata numa outra questão que é super comum no paciente, né? Porque
Tudo bem, ele tem a catarata, é isso que a gente estava falando aqui. Mas quando que está na hora de operar? Como é que o paciente faz para saber se ele tem que operar, se ele não tem, se ele tem que esperar a catarata, como fala, assim, se ele tem que esperar amadurecer a catarata, se ele já pode operar assim que o diagnóstico é feito? Como é que você lida com isso na sua prática clínica para saber a hora certa de operar ou não da catarata de um paciente? Então, isso é uma pergunta um pouco complexa até de responder, mas assim, para tentar facilitar aqui a resposta, eu acho que assim, quando houver embaçamento da visão, quando o paciente começar a ter a perda da visão, existem outros critérios também. E como é que a gente acaba conseguindo ver isso? Primeiro, o paciente chegando no consultório falando, doutor, minha visão está embaçada, está ruim. E acontece de tudo. No consultório você bem sabe que às vezes o paciente chega no consultório e fala, não, só vim fazer o óculos, a minha visão tá boa. Quando você tenta fazer o óculos do paciente, você vai ver a visão dele não tá boa. E aí você fala para ele que ele realmente não tá boa, que ele tem catarata. E o contrário também é verdade. Às vezes o paciente chega lá falando, doutor, minha visão tá muito ruim, e você vai ver, não está. No momento, a expectativa do paciente às vezes não é tão condizente com a visão dele, e ele acha que está pior. Então, tem de tudo, né? O paciente chega falando que a visão está ruim e realmente está, chega que a visão está boa e realmente está, e todas as combinações possíveis entre elas. Basicamente, a indicação de cirurgia de catarata é quando vai ter a baixa de visão. Existe um padrão mais ou menos determinado que a gente segue, né, de acuidade visual que a gente chama para indicar, mas eu levo muito em consideração o que o paciente me diz. Então, assim, às vezes o paciente tem uma visão lá que a gente chama de 20/20/30, 20/40, que alguns cirurgiões consideram operar, alguns não consideram, mas o paciente fala, doutor, já me atrapalha. A gente tem que lembrar que o que a gente mede no consultório é a acuidade visual, que é letras branco no preto. É uma coisa muito diferente de visão. Visão envolve contraste, perda de contraste, visão de cores, uma série de outros parâmetros aí que a gente avalia. E lembrar que uma das primeiras coisas que se perde na catarata é a visão de contraste. Então, às vezes, o paciente consegue ver bem lá no consultório, mas ele fala, minha visão tá ruim. Eu já cansei de operar paciente que chega e fala, no consultório tem uma boa acuidade visual, e quando você opera, fala, mudou minha vida, melhorou, minha geladeira é branca. Eu tenho um paciente muito legal que uma vez me escreveu a teoria da geladeira branca. Eu falei, o que é isso? Ele veio e me contou. Ele falou, descobri que a geladeira é branca, que as cores têm cores, isso voltou minha vida. A gente tem que relembrar que a cirurgia de catarata é a principal causa de qualidade, de impacto em qualidade de vida na terceira idade. Isso tem diversos trabalhos de geriatria mostrando quão importante é a cirurgia de catarata no paciente idoso, né? E isso é muito legal mesmo. Tem outras indicações, voltando na tua pergunta, indicações de cirurgia de catarata um pouco mais restritas, que aí vai ser de análise do oftalmologista mesmo, de pacientes com algum tipo de glaucoma, que às vezes precisa fazer a catarata, pacientes às vezes vão ser submetidos a cirurgias de retina que invariavelmente, né, alguns tipos de cirurgia, você sabe isso melhor que eu, acabam levando a catarata, então a gente opta por fazer. Mas eu acho que a catarata clássica, a resposta para a gente ficar num nível de entendimento mais fácil aqui é embaçamento visual. Eu acho que essa é a resposta que a gente pode guardar para facilitar a vida dos pacientes. Quando o paciente estiver achando que a visão dele ocorreu o embaçamento visual, está na hora. Quando o paciente estiver achando que a qualidade de vida dele está sendo comprometida e o culpado disso, através dos exames oftalmológicos, for a catarata, está na hora de operar, né? Exatamente. Os sintomas da catarata, eles são lentos também, né? Não é uma coisa que aparece de uma hora para outra. Então, o paciente, muitas vezes, ele vai se acostumando com a piora visual e aquela coisa vai piorando devagarzinho e aí acontece essa situação que você falou agora há pouco, de às vezes o paciente chegar no consultório querendo renovar o óculos, falando que está tudo bem, que está enxergando super bem, e na hora que a gente vai ver ele não está enxergando bem, a gente tem que convencer ele de que ele realmente não está com a visão boa. Apesar dele achar que ele está bem, ele não está. E aí, depois que opera, vem aquela surpresa, né? O paciente descobre que ele não estava enxergando bem, e aí ele vê que realmente a visão dele, a gente consegue melhorar a visão dele com a cirurgia de catarata. Então tem o lado do que o paciente fala da qualidade de vida dele está comprometida, e tem o nosso lado também que a gente fala que o paciente explica para ele que o paciente não está enxergando bem, e ele, comprando essa ideia, ele melhora depois da cirurgia também. Exatamente. Então, é muito comum que os pacientes mais idosos chegam muito bravos no consultório quando eles não passam no exame de CNH da carta. E aí, fui lá, fiz o óculos, não melhorou, o médico não me passou, e você vai ver e fala, ele tinha um pouco de razão no que ele estava dizendo, porque o senhor está catarata, e assim nós vamos andando, né? Exatamente. E aí, passando para essa questão do tratamento aí, o tratamento, você até já falou para a gente aqui, o tratamento da catarata ele é um tratamento cirúrgico, a gente não tem nenhuma outra opção.
Não tem nenhuma outra opção. Existem estudos, né, principalmente com o lanosterol, que é uma substância que tenta se usar para evitar a progressão da catarata e tem mostrado poucos resultados em incipientes em cataratas no começo, cataratas meio incipientes. Uma vez que o cristalino já sofreu uma opacificação mais severa, é só catarata, mas assim, mesmo em cataratas ainda recentes, vamos chamar assim, ainda não é um tratamento consagrado. O que nem eu falei, o tratamento é cirúrgico, é eminentemente cirúrgico hoje em dia. Tá? E Não tem aí, muito como a gente fugir. quando a gente faz a cirurgia de catarata, a gente tira o cristalino, que é o cristalino que está opacificado, e depois que a gente tira o cristalino opacificado, a gente adiciona no local dele, dentro da cápsula do cristalino, a gente adiciona uma lente intraocular. E essa lente Exatamente. tem uma infinidade gigante de possibilidades, uma infinidade de fatores que a gente tem que levar em consideração para conseguir escolher a melhor lente intraocular. E é um tema que vale assim congressos e mais congressos, né? Isso daí é um assunto extremamente debatido na oftalmologia e eu acho que não vai ter fim nunca. Enquanto existir Nunca. cirurgia de catarata e lente intraocular, a gente vai continuar debatendo porque à medida que a gente chega a alguma conclusão, aparecem lentes novas, aparecem exames novos, aparecem novas modalidades de se examinar. Então, na prática, e exigências visuais novas também. Então, eu acho que na prática a gente não vai conseguir encerrar esse assunto nunca, né? Nunca, nunca. Esse assunto dá para a gente conversar aqui 10 horas que não acaba o assunto. É É, infindável mesmo. É muito grande, porque que nem você bem falou, o que acontece? A catarata é uma lente natural que a gente tem dentro dos olhos. Ela responde aproximadamente, varia muito de paciente para paciente, mas vamos pegar uma média por 20 graus, né? Quando a gente opera um paciente que por alguma ocasião não é possível pôr a lente dentro do olho, sobra um grau muito elevado no olho do paciente. Era o que acontecia antigamente, quando não se colocava lente dentro do olho, né? Aliás, isso é uma história interessante. Começou-se a colocar lente por um paciente que sofreu um acidente de carro, foi com um pedaço de vidro dentro do olho dele e viram que poderia ficar, que aquele pedaço acabou ficando inerte. E alguém teve a ideia, pô, se eu consigo colocar um pedaço de vidro dentro do olho, talvez consiga fazer uma lente para colocar dentro do olho, porque antigamente quando o paciente operava, ele usava aquele óculos bem grosso, né? E é, agora a gente consegue pôr dentro do olho essa lente. Então essa lente natural que a gente precisa substituir por uma lente intraocular. E aí é o que você falou, é o que mais gera dúvida nos pacientes, é porque hoje a gente tem uma variedade enorme de substitutos para o cristalino, né? Não é só isso, é muito importante, que eu vou falar agora, muito importante, que eu vejo todo dia, mas é importada a lente, doutor, né? Você deve ver isso todo dia aí também. é, Eu acho assim, eu falo aos pacientes, isso é o que menos importa. Né? Aqui na clínica a gente acaba trabalhando sempre com 100% de lente importada, mas por uma preferência minha, particularmente, que eu gosto da empresa, eu acho que tem uma lente de boa qualidade. Mas eu falo para todo paciente, tem lente nacional muito boa, tem lente nacional muito ruim, tem lente importada muito boa e tem lente importada muito ruim. É muito mais importante as características dessa lente do que só uma simples análise de nacional ou importada. É um dos mitos que tem que cair por terra. Isso uhum, daí. E é uma discussão infindável, né? Então, sempre que a gente opera, a gente tem que pôr essa lente. Antigamente ela era rígida. No começo da história aí ela era rígida. Então a gente tinha que fazer incisões bem grandes no olho para conseguir implantar a lente dentro do olho. E com o passar do tempo ela virou uma lente dobrável, que hoje ela entra por incisões menores que 3 milímetros, às vezes menor que 2 milímetros até, e a gente consegue colocar essa lente dentro do olho. E aí é um mundo, a gente consegue falar, vou programar a visão para longe, vou programar a visão para perto, vou programar a correção de tal tipo de ametropia, né, que é o grau, que a gente conhece popularmente como grau, e aí depende muito da necessidade de cada paciente. Eu acho que um ponto bem interessante que eu falo para 100% dos pacientes que eu opero, eles falam, qual é a melhor, doutor? E essa resposta é a resposta de US$ 1 milhão, que não é, existe a melhor. Eu é falo a para ele, pergunta que todo mundo quer saber, né? eu falo assim, a melhor, qual que é? É aquela que você tinha 10 anos de idade. Perfeito era o seu cristalino quando você tinha 10 anos de idade. Hoje, nem ele mais é perfeito. Você já não enxerga para perto, ele já está embaçado, mas existem os substitutos para o cristalino, essas lentes, que são muito boas. E é individualizado. Isso que o paciente precisa entender. Para dona Ana vai ser melhor um tipo de lente, para o seu José vai ser melhor outro tipo, para o Roberto, que tem uma expectativa assim, é outro, para a Antônia, que tem uma expectativa assado, é outro tipo de lente, e a gente tem que individualizar. Por isso que gera tantas dúvidas,
Não tem uma resposta, um gabarito lá da pergunta que vai ser a melhor para todo mundo, né? Isso que é bem interessante a gente entender. É, mas aí, ô Bruno, tem algumas questões para a gente falar sobre isso, né? Uma delas é essa individualização que você está falando. O paciente ele pode participar do processo de escolha da lente. Deve. Não necessariamente ele vai falar coisas técnicas para a gente, porque isso muitas vezes ele tem dificuldade de participar da parte técnica, da parte dos exames, na escolha da marca, na escolha do formato, hidrofóbico, hidrofílico, enfim. Tem coisas que são técnicas para a gente, mas a gente consegue traduzir o que o paciente está falando na linguagem dele para uma linguagem técnica e conseguir escolher a melhor lente para poder atender a expectativa dele. Então, a minha orientação para os pacientes é sempre pensar no que eles esperam. Porque, como você falou, a cirurgia de catarata ela vai substituir o cristalino que já não é mais perfeito. O cristalino perfeito era de 10 anos de idade. Agora, quando a gente vai substituir, colocar uma coisa diferente, a gente ganha algumas coisas e perde outras. E a gente precisa saber o que a gente quer ganhar e o que a gente quer perder para poder atingir o objetivo da cirurgia, poder atingir melhor a visão do paciente da forma que ele quer enxergar. E nisso daí o processo construtivo do conceito de qual lente vai ser usada é importantíssimo, que o paciente participe dele e fale para a gente o que ele quer, o que ele espera. Ele gosta de enxergar mais de longe, ele quer ficar independente dos óculos, ele tem astigmatismo, ele não tem astigmatismo. Enfim, esses critérios aí, você podia até falar um pouco mais para a gente, o que você leva em consideração na hora que você vai escolher a lente que você usa para o paciente. É perfeito o que você falou. Isso é um processo que o paciente precisa entender que a escolha não é do médico só, né? Eu acho que eu tenho uma questão em relação a isso. Eu acho que o paciente tem que confiar muito no médico dele, sim. E se ele não concordo com esse tipo de lente, não tem que forçar para mudar a lente, ele tem que mudar o médico. Essa é a primeira questão que eu acho. Então, a partir do momento que existe uma empatia entre paciente e médico, é de suma importância o paciente falar o que ele sente para o médico explicar o que ele sabe sobre as lentes e juntos eles chegarem a um acordo. Isso é a coisa mais importante. A gente sabe que existe todo um aspecto comercial por trás, né, de valor, que ser mais caro para o paciente, uma lente do que outra. Só que antes desse aspecto, o paciente tem que deixar muito claro e o médico tem que conseguir tirar do paciente você foi perfeito no que você falou, quais são as expectativas do paciente em relação à cirurgia, né? Uma coisa que eu aprendi às duras penas, quando eu estava começando lá a fazer a cirurgia, eu tive um caso, eu nunca vou esquecer desse caso, foi uma lição para mim. Eu tive um caso super difícil, super complexo, com cálculos super complexos e tal. Eu sei que na hora que fizemos a cirurgia, eu fui dar alta para a mulher um mês depois, eu falei, tá perfeito, a senhora vai ficar sem óculos para longe, para perto, tá excelente. Ela olhou para mim e falou, nossa, eu gostava tanto de usar óculos. Então, é uma coisa que eu aprendi, eu falei, eu tenho que operar pro paciente. Não, para mim o resultado, e oftalmologicamente falando, o resultado foi fantástico, né? Foi muito bom. Só que, será que foi fantástico? Então tem essa questão que a gente precisa ouvir os pacientes. E aí entra toda a questão, né, do que é coberto pelo convênio, do que não é coberto pelo plano de saúde. Mas, basicamente, vamos tentar simplificar aqui. Existem lentes intraoculares que a gente vai pôr no lugar do cristalino na cirurgia, que não tentam ou não estão tão preocupadas, eu explico exatamente assim para o paciente, não estão tão preocupadas em resolver o quanto de grau de óculos vai sobrar, né? E existem lentes que tentam já mitigar isso daí, tentam fazer com que sobre menos grau de óculos após a cirurgia, tanto para longe, quanto para perto, quanto para a visão intermediária. E a gente tem toda essa evolução aí que foi se passando. Então, basicamente, fazer uma divisão bem simplista aqui, existem as lentes monofocais e as lentes que buscam múltiplos focos. Eu vou evitar chamar de multifocal aqui, porque aqui dentro você sabe que existem as bifocais, as trifocais, as de foco estendido, as multifocais com foco estendido misturado. Aqui é uma salada muito grande que a gente tem que adequar à necessidade de cada paciente. Existem lentes outra classificação que se faz entre as lentes, elas são esféricas, elas são asféricas, que também funciona um pouquinho aí é muito técnico, mas funciona um pouquinho com a questão de aberrações, né? Vamos traduzir aqui para simplificar a linguagem como qualidade de imagem. Talvez não seja a melhor tradução aqui possível, mas com um refinamento da imagem, para tentar ser mais simplista.
Existem também os critérios da lente tórica, né? Muito paciente já deve ter ouvido falar o que é a lente tórica. Lente tórica, o termo tórico é igual correção para astigmatismo. É simples assim. Porque antigamente, vamos pegar um pouco de história da catarata, quando a gente começou a usar essas lentes intraoculares, a gente apenas corrigia o grau em onde a lente inteira tinha o mesmo grau. Né? Pensando numa lente redondinha, ela tinha o mesmo grau em toda ela. Aí, só que os pacientes possuem astigmatismo. O que é o astigmatismo? É justamente a diferença de grau de um eixo da lente para o outro. E as lentes tóricas vêm para corrigir justamente isso. Quando a gente pega a nossa receita de óculos, a gente, se for ver lá, tem o que a gente chama de grau esférico e grau cilíndrico, que é o cilíndrico é o astigmatismo. Antigamente, na cirurgia, a gente corrigia só o grau esférico, que é miopia e hipermetropia, basicamente. E aí existe o grau cilíndrico, que é o grau do astigmatismo, que aí essas lentes tóricas vão acabar corrigindo o astigmatismo. E essas lentes tóricas podem ser monofocais, que nem eu já falei, ou estar dentro de múltiplos focos, vamos chamar assim. Tá? Eu sei, o assunto é um pouco complexo, você vai me ajudando se eu não estiver conseguindo ser claro. Não, tá sim. Então, assim, na prática a gente consegue corrigir com o uso de lente intraocular, a gente consegue corrigir miopia, hipermetropia, astigmatismo e visão para perto. A indicação na prática de cada escolha desse tipo de lente que a gente vai usar vai ser tanto pelo que o paciente está falando para a gente que ele tem de expectativa, quanto o que os exames trazem para a gente e se tem alguma contraindicação intraocular também, porque a gente sabe que tem paciente que não cabe uma lente trifocal, uma lente multifocal para longe e perto, porque a qualidade de visão vai ficar ruim. Isso o paciente pode falar para a gente que ele quer, mas na prática a gente sabe que não vai ficar bom, então a gente não implanta. É uma lente que a gente não vai usar na prática. Então, essa questão do paciente explicar para a gente o que ele quer ajuda muito, porque a gente consegue ter um norte de onde a gente vai caminhar, mas, por outro lado, às vezes a gente tem limitações oftalmológicas e a gente sabe mais ou menos já qual lente tem possibilidade de dar certo e qual que não vai dar certo. E as que não dão certo a gente não usa na hora da cirurgia. A gente vai optar pelas lentes que têm maior probabilidade de dar certo. Exatamente. E aí, Bruno, chegaram duas perguntas aqui, né? A primeira é essa que a gente já falou um pouco, né? Sobre os sintomas ainda, falando sobre embaçamento que vem aos poucos. A Tamires que mandou pra gente. Ou se ele pode ser de repente. Ô, Tamires, na verdade, a catarata ela é lenta, ela vai crescendo aos poucos e a visão do paciente vai embaçando aos poucos. Acontece, às vezes, de ser uma coisa mais abrupta, quando o paciente tem alguma coisa... mas, geralmente, o paciente sabe falar pra gente que aconteceu alguma coisa. Como, por exemplo, um trauma, alguma infecção intraocular que ele teve, alguma inflamação, alguma coisa específica. E, geralmente o paciente sabe que aconteceu alguma coisa no olho dele quando a baixa de visão é aguda. E a outra pergunta que aí eu vou repassar para você responder, que me perguntaram por que... Desculpa te interromper, só lembrar que a pergunta da Tamires é muito legal, porque isso ocorre no consultório. O paciente fala, doutor, foi de uma hora para outra. E às vezes você olha uma catarata que está lá, no mínimo, muito tempo. E a gente tem que lembrar que existe a descoberta súbita também, né? Às vezes o paciente coça o olho direito e ele fala, opa, não estou enxergando o esquerdo. Só que ele nunca enxergou e o pessoal fala, isso será? É muito comum, não é? Você vê isso no consultório após toda semana. E é muito comum o paciente ter uma descoberta súbita que não está enxergando de um olho e aí acha que aquela baixa de visão foi súbita. A segunda pergunta que eu quero te passar, essa eu vou pedir para você responder, é por que tem gente que opera de catarata e ainda assim precisa usar óculos no pós-operatório? Tá, justamente vai depender o seguinte, um pouquinho das características do olho da pessoa antes da cirurgia e depois também, né, como é que esse olho vai ficar, e do tipo de lente usada. Então, por exemplo, se a gente tem um olho com astigmatismo muito alto, e aí é um pouco técnico, o que vai importar para a gente é o astigmatismo da córnea, tá? Que é um pouquinho diferente daquele que você pega na sua receita de óculos. Se o paciente tem um astigmatismo na córnea muito grande, por exemplo, e ele usa uma lente que não seja tórica, ou seja, que não busque corrigir esse astigmatismo, a gente já sabe que no mínimo aquele astigmatismo vai sobrar, né? Todo mundo antes de operar a catarata faz um exame que é chamado biometria. O que é esse exame? Ele visa tirar medidas do olho, vamos dizer assim, ele visa estimar onde a lente vai ficar. E aí existem muitas fórmulas para se calcular o grau da lente que a gente vai usar dentro do olho. Existem mais de 10 fórmulas
E aí eu brinco que se existem mais de 10, é porque nenhuma é perfeita. Porque se uma fosse perfeita, existiria só ela, né? E aí, pode ser tanto o que a gente chama na medicina de erro biométrico, não que seja um erro, mas sobrou um pouco de grau porque o aparelho tomou alguma medida errada, ou a fórmula fez algum cálculo errado ali, um pouquinho equivocado, e isso faz com que sobre um grau, um pouco de grau. Ou o olho tem uma predisposição ao aparelho não conseguir captar perfeitamente o resultado também, Perfeito, né? exatamente, o olho pode fazer isso. Então, assim, quando a gente fala, porque tem pessoas que usam óculos, essa pergunta também é muito ampla, usam óculos para longe, usam óculos para perto. De novo, para a gente tirar o óculos para perto, tentar tirar o óculos para perto também, a gente precisa entrar nas lentes de múltiplos focos. Eu vou preferir chamar assim aqui, né? De novo, pode ser a bifocal, que antigamente era chamada de multifocal, pode ser a trifocal, as de foco estendido, aí tem uma série de questões. Existe uma situação, por exemplo, que é muito bacana, que a gente chama de monovisão. O que é a monovisão? A gente opera um olho do paciente e tenta programar o foco para longe, ou seja, zerar o grau para longe, e o outro olho, propositalmente, a gente induz grau de miopia. Para quê? Para esse paciente, ficando míope de um dos olhos, o míope, vamos lembrar, ele enxerga bem para perto. Ele tem o foco próximo. A hora que ele abre os dois olhos, um olho enxerga bem de longe, o outro olho enxerga bem de perto. Então, assim, são muitas as opções que a gente pode fazer para tentar corrigir esse grau, para tentar fazer com que o paciente não use mais óculos depois. Existem as lentes multifocais, vamos chamar assim, de múltiplos focos também, que podem ser implantadas nos dois olhos. Tem suas limitações, que mais para frente aqui a gente pode conversar um pouquinho também sobre elas, mas É. basicamente por isso que pode sobrar grau. Um pelas características do olho, outro pela escolha da lente que a gente fez. Né? E nem sempre a gente acaba usando as lentes multifocais, ou por questões oculares, por patologias oculares, como às vezes uma retinopatia diabética, um glaucoma avançado, que o paciente tem, não permite que a gente use todos esses tipos de lente, ou simplesmente porque, por questões puramente econômicas, o paciente mesmo, ele optou por uma lente mais simples que não visa corrigir totalmente o grau. É. E aí eu já puxo para a próxima pergunta, né? Exatamente essa questão que você citou aí, que ela é importantíssima, a questão econômica. Tem paciente que vai ter dúvida mesmo, assim, que vai ter dificuldade de pagar, apesar dele se encaixar no perfil de qualidade de visão boa, dele ter a necessidade, essa questão que a gente está falando, dele falar para a gente o que ele quer. Ele quer uma lente, mas ele não tem condição financeira de pagar. Qual que é a sua opinião sobre a lente do convênio em si? A minha opinião, lente de conveniência é assim, cada convênio cobre um tipo de lente, né? Mas basicamente, vamos assumir uma média aí, né? Uma maioria. O que acontece? Os convênios acabam pagando a lente monofocal esférica. Existe convênio que paga um pouco mais, existe convênio que nem essa paga, e aí é mais variável, mas vamos assumir essa média. O que essa lente faz, basicamente? É uma lente de qualidade muito boa. Né? Existem lentes monofocais esféricas de qualidade excelente. A questão aí não está muito na qualidade da lente. Ela está muito mais na questão da correção do grau, né? Como que vai funcionar. E essas lentes monofocais esféricas, às vezes, até conseguem corrigir o grau para longe, ou só para longe, ou só para perto, de acordo com a nossa programação, completamente. Mas na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos, o paciente sempre tem um pouco de astigmatismo, o paciente tem alguma outra característica que não vai permitir corrigir todo o grau. O que não prejudica a catarata. Os pacientes me perguntam muito isso, doutora, a cirurgia fica pior, fica mais difícil, fica mais complicada se eu usar essa lente simples? Não. A cirurgia é exatamente a mesma, tá? Exatamente a mesma. O que vai mudar, sim, é o resultado refracional, o resultado do grau. Né? Isso que vai acabar mudando. Existe a questão que você falou lá no começo também, lentes hidrofílicas, hidrofóbicas, né? Lentes que são diferentes. A gente tem um passado das lentes hidrofílicas terem mais opacificação no futuro. Então existe toda uma atmosfera, né, na oftalmologia que hoje os cirurgiões são mais favoráveis às lentes hidrofóbicas. Mas ainda se usa muita lente hidrofílica boa e que não opacifica nunca, entendeu? Então, via de regra é isso daí, mas não que seja proibitivo. Tá. Muito paciente fala, às vezes, assim, doutor, eu não tenho condição de pagar por essa lente e meu vizinho usou e ficou bem. O motivo do seu vizinho ter ficado bem não necessariamente é o mesmo do seu, não é o mesmo olho.
E existe uma grande diferença também, que é a percepção da visão. Cada um tem uma percepção, uma exigência visual diferente, e tem gente que vai ficar bem com qualquer coisa. Tem gente que o olho é anatomicamente receptivo a vários tipos de lente. Então tem paciente que realmente, você vai botar uma lente intraocular simples e o paciente vai ficar super satisfeito e a visão dele vai estar realmente boa. Existe um outro lado, que é o paciente que a visão pode não estar tão boa, mas ele está muito satisfeito também, Sim. né? A exigência dele é mais tranquila. Então tem muitos fatores que fazem com que a gente escolha a lente intraocular e às vezes tem paciente mesmo que pode botar a lente do convênio que vai ficar bom. A gente sabe isso. A Exatamente. gente consegue avaliar isso no nosso pré-operatório e saber para qual paciente faz diferença realmente investir nessa lente mais cara e para qual paciente que não vale a pena, que ele pode entrar realmente na lente do convênio, que a gente sabe que vai dar tudo certo, que o paciente vai enxergar bem. Exatamente, assim, você falou um termo que é muito, muito legal, é ficar bom. O que é ficar bom? Né? É o que você estava tentando pincelar um pouco em cima. Se a gente for operar, tirar a catarata às vezes que está super opacificada, causando uma baixa de visão super importante, colocar uma lente dessa e depois fizer um óculos para o paciente ele enxergar 100%, ficou bom? Ficou excelente, né? Então, assim, volta lá no meu caso inicial, eu adoro usar óculos. Talvez essa seja a melhor lente para essa senhora, entendeu? Talvez essa seja a melhor lente para essa senhora, não tem porque ela gastar muito mais para pôr uma lente e tal, que vai fazer ela ficar sem óculos depois. Lógico, na média, a enorme maioria dos pacientes vem perguntando, doutor, eu quero tirar o óculos, né? Mas isso daí é muito variável, não obrigatoriamente essa lente é melhor. De novo, precisa cair por terra esse mito de a lente do convênio é uma porcaria, porque não é. A lente do convênio é uma lente boa, só que ela tem as limitações do que a gente está explicando. Sim, tem. Eu Agora tô, voltou. Então, existem lentes que tentam fazer esse outro aspecto aí que a gente está comentando. E a outra questão também, né, que eu acho que é importante a gente conversar, é essa alteração que tem paciente que tem alguma alteração oftalmológica, tem uma doença oftalmológica além da catarata, e que limita para a gente as opções de lente que a gente tem. Às vezes o paciente chega para a gente falando, doutor, eu quero ficar livre da catarata, mas ele, igual você estava falando agora há pouco, ele tem lá um glaucoma ou uma retinopatia diabética, que são duas doenças extremamente prevalentes na nossa população. E esse paciente pode querer botar uma lente que na prática não dá para pôr. Não fica bom, a gente sabe já que não vai ficar bom. E aí a gente contraindica a utilização dessa lente, né? O oftalmologista tem essa obrigação até de contraindicar uma lente premium, né, que a gente fala, uma lente melhor, porque esse paciente vai ficar ruim se ele colocar uma lente melhor. Então, não é porque a lente é mais cara, não é porque a lente é tecnologicamente melhor e porque ela é uma lente mais moderna, que ela vai trazer um resultado visual melhor para aquele indivíduo. O resultado visual ele tem sempre que ser individualizado para cada pessoa. E, além disso, acontece também da gente fazer um cálculo de uma lente para um olho, escolhe uma lente específica. E no outro olho da mesma pessoa, a gente escolhe fazer o uso de uma lente completamente diferente. Isso existe também. Isso é para a gente ter noção de que é realmente individualizado o tratamento, né? Não existe tratamento de receita de bolo qual é a melhor lente para cirurgia de catarata. É a da marca tal, modelo tal, preço tal. Não é exatamente. Assim, né? A melhor lente para cirurgia de catarata é a que se encaixa no seu olho direito e que atende à sua expectativa, que tenha uma segurança, um perfil de segurança bom e que consegue trazer o resultado visual que você pretende obter. A do olho esquerdo, a gente vai analisar de novo e fazer o mesmo raciocínio. É outra história. Exatamente. E é perfeito o que você falou. E por que isso acontece na prática, né? Eu brinco com os pacientes que para a gente colocar uma lente, eu vou tomar liberdade de chamar multifocal aqui, né? E isso envolve todos os tipos de lentes de múltiplos focos, vamos chamar assim. Quando o paciente vai para uma lente de multifocal, eu brinco com o paciente, eu falo, seu olho não pode ter nenhuma outra alteração. Ele só pode ter a catarata, ele não tem direito a ter nenhuma outra alteração, né? Porque se a gente tem uma alteração na córnea, por exemplo, um ceratocone mais avançado, a grande chance é dessa lente multifocal só causar um transtorno, só causar mais embaçamento na vida do paciente do que ajudar. Se a gente tem um glaucoma, o que acontece no glaucoma? A gente tem menos fibras, vamos dizer assim, para conseguir transportar a imagem, vamos simplificar aqui. E lembrar que uma lente multifocal,
que é o mecanismo, isso é bacana de falar também, é totalmente diferente do óculos multifocal. Isso é uma coisa que os pacientes confundem muito. Eu vou olhar para cima, eu vou olhar para baixo. Não, é totalmente diferente o mecanismo de multifocalidade da lente que vai lá dentro do olho. O que ela faz basicamente é dividir a energia luminosa. Então vamos pegar uma lente bifocal para ficar um pouco mais fácil de explicar. Ela divide tantos por cento da imagem para perto, tantos por cento para longe, isso varia de marca a marca, basicamente, mas o que acontece é assim, se o paciente já tem uma menor condição na retina, ou devido ao glaucoma, devido a uma DMRI, devido ao que foi o tema da live sua na semana passada, devido a uma retinopatia diabética, ele vai ter menos condições de aproveitar a luz que está chegando na retina dele. Se ele tem menos condições de aproveitar a luz, o que eu menos quero é fazer chegar menos luz ainda. O que as luzes multifocais, as lentes multifocais acabam fazendo, porque elas dividem o foco de longe e o foco de perto, elas dividem a energia luminosa. Então, se o paciente já tem essas comorbidades, não faz sentido nenhum a gente usar uma lente multifocal. E aí eu acabo falando, vamos usar uma lente monofocal, pode ser a tórica, isso é uma confusão muito comum que eu vejo até no meio oftalmológico. Pode ser a tórica, mas a gente tem que aproveitar o máximo da energia luminosa que a gente puder para aquele foco. Vamos mudar o foco, a gente faz um óculos, muda o foco e, de novo, aproveita o máximo da energia luminosa que tem para aquele outro foco, né? Perfeito. E aí a gente acaba dando sequência assim. Mas é o que você falou, foi perfeito. Não é porque a lente é mais cara que ela é melhor para o meu caso. Isso daí a gente tem que realmente individualizar. Isso é bem por aí mesmo. O Bruno, outra coisa que eu queria falar era sobre o que tem de mais moderno de lente hoje em dia, né? Você falou agora há pouco sobre as lentes, a gente tem as lentes esféricas, que são as lentes de grau único, lentes asféricas, elas também têm grau único, ou seja, elas melhoram só para longe ou só para perto. Perfeito. Existem as lentes que são as lentes tóricas, que são essas que você citou, que têm a capacidade de corrigir astigmatismo, e existem lentes multifocais que são completamente diferentes das multifocais que a gente usava há 10, 15 anos atrás, com tecnologias absolutamente diferentes. Aquela tecnologia de 10 anos atrás ela já foi abolida, já não se usa mais na prática. E a gente tem essas lentes que você estava falando agora há pouco, lente trifocal, lente de foco estendido. Isso daí são nomes muito técnicos, né? Para a gente trazer isso para a prática do paciente, como que você acha que a gente consegue traduzir isso para o paciente? A lente trifocal e a de foco estendido, elas têm basicamente o mesmo conceito assim, na visão do paciente, que é trazer visão de longe, perto e intermediário. Ou seja, é o paciente que enxerga quando está dirigindo, é o paciente que enxerga quando está mexendo no celular e quando está mexendo no computador. Ele está fazendo as três coisas e ele está enxergando bem. Na evolução, o que a gente faz é o seguinte: alguns anos atrás, aí, uma década, talvez um pouco mais, surgiram, é o que eu falei, só existiam as lentes esféricas, aí surgiram as multifocais na época, o que a gente chamava erroneamente, hoje a gente corrige, mas a gente na época chamava erroneamente de lente multifocal. Porque multifocal predispõe a ideia de múltiplos focos, como ocorre no óculos. E as lentes multifocais da época eram bifocais, na verdade. Elas davam um foco de longe e um foco de perto. Tá? E aí tinha as características dela, que eu não vou entrar muito em detalhes se elas eram refrativas, difrativas, tem toda essa história. Mas basicamente, para os pacientes entenderem, existia o foco de longe e o foco de perto. Com a vida andando do jeito que está andando, cada vez mais a gente depende de computador. E computador, ele, na visão do oftalmologista, do que a gente chama, ele não é nem longe nem perto, ele é a tal do intermediário, né? Como, que mais que é intermediário? É o painel do carro, enquanto a gente está dirigindo, é o computador, é o piano, é uma visão de notebook, né? Que não é uma visão de perto. Perto a gente vai falar o quê? É o celular, é um livro que você vai ler. Perto é aqui, 33 centímetros no máximo, vamos chamar assim, 40 centímetros, por aí. Passou onde o braço vai, né? É onde o braço vai, eu acho que é uma ótima definição. Passou do braço, já não passou é mais do braço, perto. esticou o braço, a gente já está chamando de intermediário, né? Se teve que esticar o braço, a gente já está chamando de intermediário. Eu falo para os pacientes, é muito sensível a diferença em termos de grau do celular para o computador. Tanto que se você faz um óculos para o celular do paciente, ele fala, doutor, para o celular está ótimo, para o computador eu não enxergo nada. E porque é muito sensível, para a distância, apesar de ser próximo, é muito sensível. E aí, os fabricantes, as empresas, né, começaram a perceber isso.
começaram a perceber que hoje muito mais importante do que a visão de perto talvez fosse a visão intermediária, porque hoje se usa muito mais computador do que as pessoas leem livro, né? Até para ler livro hoje as pessoas acabam lendo em computador muitas vezes. E aí começou a ter a adição diferente que a gente chama. Então o que era isso daí? Antes tinha uma adição que trazia o foco aqui para perto. Eles começaram a abaixar a adição e jogar o foco mais para longe. Só que aí as pessoas começaram a reclamar de perto também. E daí surgiu a ideia de fazer as lentes trifocais, que contemplaria visão de longe, né? Por exemplo, dirigir, olhar uma paisagem. Na prática, até uma televisão, assistir uma televisão, a gente já considera a visão de longe. Se for ser rigoroso com oftalmologia, a partir de 6 metros, 20 pés. Mas, a princípio, até assistir uma televisão, a gente acaba considerando no dia a dia a visão de longe, né? E aí, as lentes trifocais buscam resolver a visão de longe, a visão intermediária, estamos falando aí do computador, do piano, e a visão de perto. E aí começaram as lentes trifocais que vieram para o mercado. E realmente elas atendem muito a necessidade, são muito boas, só que, de novo, vou lembrar o que eu falei no começo, nenhuma lente é perfeita. O que essas lentes têm de queixa, né? Sabe quando você olha para saiu da piscina, você olha na luz, que você vê aqueles arco-íris, que você vê aqueles halos, quando você vê um carro vindo no contrário na estrada, você vê o farol dele explodir. Aí tem o que a gente chama de halos, glare e starbursts, que a gente chama, né? Que são fenômenos ópticos de fotopsias positivas, que é o que a gente chama, que podem causar essas alterações visuais. E essas lentes multifocais, essas lentes trifocais, acabam causando isso daí. Então esse é o preço que se paga por usar uma lente dessa. Você ganha o foco, e isso deve ser muito bem explicado para o paciente antes. Porque uma vez que você explica, ele entende isso, né? Se você só falar para ele, você vai tirar o óculos para longe, intermediário e perto, você não avisou tudo que o pacote que você está oferecendo para ele, né? Isso tem que ser muito bem explicado. Mas isso tem que ser explicado que pode acontecer, né? Não é uma regra que vai acontecer com todo mundo. Sim, perfeito. Porque senão também o paciente fica achando que vai ficar ruim, né? Isso, não é. Se ficar com todo mundo com esse monte de fenômeno que você descreveu aí, o paciente vai achar que vai ficar ruim. Não é Na verdade, isso realmente. É o que eu falo com eles assim, a gente troca uma coisa pela outra. Pode ser que dê um pouco de glare, pode ser que dê um pouco de halo em volta das luzes. Muitas vezes isso aí aparece, mas não é uma coisa que incomoda no dia a dia. E tem gente que não tem nada, tem gente que toca a vida numa boa e não sente nada, que é a maioria, inclusive, né? Que é a maioria, exatamente. A maioria não sente nada. Então, é um fenômeno que realmente pode acontecer e tem que ser explicado para o paciente antes, porque se ele sentir, ele já tem que estar ciente do que ele está escolhendo, né? Faz parte da escolha dele. Mas não é todo mundo que vai ter esse tipo de fenômeno, né? Exatamente, não é todo mundo, é a minoria dos pacientes, você está perfeito nisso. E mais do que isso, mesmo os pacientes que têm, a enorme maioria dos que têm acabam não percebendo mais com o decorrer do tempo. Então, assim, são fenômenos que às vezes são notados no começo, né? E eu brinco com os pacientes, eu falo, a gente está fazendo neuroadaptação o tempo inteiro. E com a neuroadaptação que vai ocorrer depois, eu brinco com os pacientes, você vai entender que quando você olhar para longe é interessante você olhar para longe, você vai entender que não é interessante ficar olhando esses aluzinhos, seu cérebro acaba apagando isso. Aí ele fala, como assim? Eu falo, quando você usa um óculos, você não fica vendo o aro do óculos, você só vê a imagem. Agora que eu falei, você vê o aro do óculos. Aí eles começam a rir, falam, pô, doutor, é verdade. Quando você está dirigindo um carro na estrada, passa o limpador do para-brisa. Começa a chover, ele passa. Ele passa. Daqui a pouco você não está vendo mais ele passar, mas ele está passando, né? Então o nosso cérebro acaba fazendo com que a gente não enxergue mais essas alterações visuais. E o mais bacana disso tudo, Emerson, como você mesmo falou, eu tenho uma prática aí com essas lentes, né? Já faz bastante tempo que eu implanto. Eu nunca tive um paciente que teve esses fenômenos e falou para mim assim, eles chegam e falam, doutor, eu estou vendo assim, eu falo, legal, lembra quando a gente conversou antes? Era isso. Você trocaria isso por usar óculos? Nunca um paciente olhou para mim e falou, trocaria. Todos preferem ter esses sintomas por poucos tempos, todos que têm, preferem ter esses sintomas por pouco tempo a usar óculos, né? Por quê? Porque eles acabam se acostumando e depois acabam ganhando uma independência do óculos, né? E aí todos preferem. Então, assim, existem esses fenômenos, a gente ignorar eles também não é correto, mas você ressaltou muito bem, a gente tem que falar que eles ocorrem na minoria dos pacientes e dos que ocorrem, a maioria vai se adaptar e depois não vai ter reclamação nenhuma em relação a isso. Né? Então, assim, as lentes mais
mais modernas atualmente, se a gente pode falar assim, são as atualizações das lentes antigas, né, das lentes esféricas e asféricas, que elas também não, a gente não usa mais as lentes de nem de 10 anos atrás, a gente já usa lentes mais modernas, inclusive as lentes de monovisão, né, de monofoco, né, de foco único. E, além disso, a gente lança a mão também dessas outras lentes que a gente estava falando, né, que são as trifocais, foco estendido, e tem um monte de nome técnico, mas que na prática é a lente que traz visão de longe e perto, com boa qualidade de visão. Mas Isso, aí, a de foco estendido, só porque eu acho que eu acabei não explicando muito bem ela. A ideia dela é causar uma amplitude de foco mesmo. Então, só que ela também tem as limitações. A ideia dela é a gente geralmente programa um olho, primeiro olho para longe, de longe até quase intermediário, o paciente vai enxergar bem. Para muito, muito perto, eles às vezes queixam de alguma dificuldade. E aí a gente teve a opção de fazer o que a gente chama de micromonovisão, que foi o que eu expliquei lá no começo. A gente, ao segundo olho, usa uma lente de foco estendido, mas ligeiramente privilegia ele para perto. Então você tem o ganho. Em vez de você ter o que eu falo para os pacientes, o longe só pontual, o intermediário e o perto, você tem o longe até o intermediário e o outro olho você ganha do perto e penaliza um pouquinho de longe, que com os dois olhos abertos vai muito bem. Existem estudos que mostram que esse é o maior índice de satisfação, que é a minha opção preferida também. E agora estão chegando no mercado, e eu não tenho interesse comercial nenhum aqui, queria deixar isso bem claro, com nenhuma empresa, mas está chegando no mercado lentes que misturam a questão da trifocal com o foco estendido, que dá uma qualidade de visão até um pouco melhor que a Synergy, que chegou agora da empresa Johnson & Johnson. Mas existem lentes trifocais excelentes de outras empresas, da Alcon, da Zeiss, aí são diversas empresas, e a gente, de novo, precisa ver qual é a lente que mais se adequa para aquele olho, não é nem para aquele paciente, porque, como você falou, um olho é uma coisa, o outro olho é outra coisa. O outro olho é outra história. E assim, às vezes eles vão se complementar, igual você falou, né? Um olho a gente bota um pouco mais para longe, o outro olho um pouco mais para perto, junta os dois, o cérebro junta as duas imagens e o paciente fica satisfeito. Exatamente. Eu vou puxar uma próxima pergunta aqui, a gente não pode nem demorar para responder, porque a gente só tem 1 hora para encerrar o vídeo. Mas a pergunta precisa fazer outro. Exatamente. A pergunta é a seguinte. O paciente tem um diagnóstico de catarata. A catarata dele não está grande. Está começando a incomodar, mas está dando para tocar a vida. A gente está falando aqui o tempo inteiro de novidade de lente. Lente moderna, lente nova, novidade, lançamento, tecnologia. E de 2, 3 anos para cá, a coisa mudou muito. Se a gente for lá de 10 anos atrás, mudou mais ainda. Se você tivesse uma pessoa com diagnóstico de catarata pequena, que não está incomodando tanto a qualidade de visão, a sua orientação espera para ver o que sai de lente mais moderna ou opera com a lente que está hoje, que as lentes também são muito boas? Vai me ajeitar na cadeira aqui. Essa pergunta é de $1 milhão, né? Essa é a pergunta de brincar de adivinha. Porque, assim, o que a gente tem hoje, Emerson, já atende muito bem a necessidade dos pacientes, né? Se é uma catarata extremamente inicial, que o paciente não se queixa, aí eu acho que não é nem pela questão das lentes. A gente não deve operar pelo próprio risco cirúrgico. Eu sempre falo aos pacientes, o benefício da cirurgia tem que superar o risco. Enquanto essa relação, o risco tiver maior benefício, não tem por que a gente fazer cirurgia, né? Mas a velocidade de informação, a velocidade de conhecimento, a velocidade do conhecimento é gigantesca hoje em dia. Então, assim, o que vai acontecer daqui 2, 3 anos, sinceramente, eu não vou me atrever a responder. Porque tá vindo muita coisa. Essa Synergy que eu acabei de comentar, até um tempo atrás, ela era inimaginável, né? Até poucos anos atrás, aí ela era inimaginável. A própria trifocal era uma coisa que não existia até poucos anos atrás. Então, assim, com certeza vão ter novidades, com certeza vão ter coisas, mas aí eu vou te devolver a pergunta. Vou falar, e daqui 5 anos? Vale a pena esperar um pouco mais? Porque daqui a 5 anos... Então, chega uma hora que a gente tem que levar em consideração. Quando está atrapalhando a visão, hoje a gente já tem uma tecnologia muito boa. Ela já atende, né? Eu acho que eu não postergaria uma cirurgia necessária, uma cirurgia que já está causando um déficit visual só pela questão da lente. Mas, às vezes, uma cirurgia que está muito inicial ainda, talvez o paciente se beneficie de esperar um pouco e surge uma nova tecnologia em relação à lente intraocular. Perfeito, a minha opinião é a mesma, eu concordo com você plenamente. Eu acho que o que a gente tem de opção atualmente já atende os pacientes de uma forma extremamente eficaz, os pacientes ficam muito satisfeitos
E quem não precisa operar, não precisa operar mesmo. Não é porque é hoje ou porque é daqui a 5 anos, né? O paciente que não precisa operar não está na hora. Se ele está pensando nisso é porque ele não está na hora dele operar ainda. Né? Então Exatamente. eu É concordo com você. exatamente Eu isso. acho que a tecnologia atual ela já ajuda muito. Com certeza, todas as tecnologias vão evoluir em todas as áreas. Então, se você esperar para trocar o carro para daqui a 2 anos, vai ter um carro melhor. Daqui a 5 anos vai ter um carro Exatamente. melhor ainda. Daqui a 20 anos, um carro melhor ainda. Mas não justifica você esperar 20 anos para trocar. Né? Exatamente, Então, exatamente. é mais Um, ou menos por um aí ponto também. interessante, eu acho que é assim, que tem que ficar para os pacientes, né? A gente também não tem que operar só para resolver o grau. Né? Às vezes eu recebo o paciente, principalmente aí você pode falar melhor que eu também, os automíopes e tal. Ah, doutor, meu vizinho fez aqui, agora não usa mais óculos, eu quero fazer a cirurgia. Eu falo, não, você não tem catarata. Uhum. Existem outros métodos de controlar o grau, e aí cada um tem suas indicações possíveis, não possíveis, aí também é uma conversa para uma outra live, mas a princípio o paciente tem que ter catarata, né? Porque se É, opera um paciente automíope só pela questão do grau, você tem um risco enorme de ter um descolamento de retina. E aí sim a visão abaixa, e aí sim vira um caso complicadíssimo. Então, a gente sempre tem que preservar, antes de tudo, a segurança do paciente, né? O remédio não pode ser pior do que a doença. A gente não pode falar que uma catarata super no começo e querer fazer um remédio para depois ter um descolamento de retina. Então, o que é, acontece é assim, a catarata está tendo um prejuízo na visão, o risco da cirurgia está menor do que o benefício que ela vai te trazer? Legal, vamos operar. E aí sim nós vamos cair nessa discussão inteira das lentes, de tudo isso daí que a gente está conversando até agora. Né? exatamente. Eu acho que a discussão da lente ela só vem quando a indicação aparece, né? Não, não o contrário. Exatamente. A gente tem que colocar Exatamente. as coisas na sua ordem, né? Cada coisa na ordem correta para a gente não fazer coisa errada. E Para uma coisa que eu acho cirurgias. legal só pontuar também, desculpa, é que muitos pacientes me perguntam assim, doutor, e essa lente dura quanto tempo? Não sei se essa pergunta chega muito frequente para você Todo aí dia. também. Todo Todo dia. dia, né? Essa lente, teoricamente, dura para o resto da sua vida, né? A não ser que ela tenha um problema de opacificação, mas o que também é algo extremamente raro, isso daí a gente vê que, não sei o número exato, mas mais de 99% das lentes, eu chuto, não opacificam, né? Você não vai precisar mais trocar essa lente. Então, é um investimento para se pensar sim. Eu sempre falo para o paciente, é um investimento, essa lente é, mas senão, às vezes, depois ele tem que fazer um óculos multifocal, que a gente sabe também que é um investimento elevado. Então, É, é questão de pôr numa balança e tomar a melhor decisão mesmo. é. Não, Né? perfeito, Bruno. Eu acho que esse assunto ele é um assunto que ele realmente rende muito, né? Assim, se a gente juntar a pergunta de paciente e começar a responder tudo, o negócio não acaba nunca, Nunca. porque são dúvidas extremamente pertinentes e na prática eu acho que é isso mesmo. A gente tem que trazer o dia a dia do paciente para dentro do consultório. A gente, como oftalmologista, tem que escutar o que ele quer, qual que é o objetivo dele, o que ele espera da cirurgia, né? Igual, por exemplo, você falou da paciente que quer usar o óculos. Usando esse conceito que o paciente traz para a gente usa isso, traz para a nossa ciência, coloca na ciência dentro dos nossos equipamentos, dos nossos cálculos, que são cálculos complexos de se fazer, mas o paciente, a gente consegue traduzir as palavras dele para dentro de um exame que a gente Sim, solicita, para a gente fazer o cálculo correto e escolher a lente intraocular que melhor atenda aquela expectativa. O que você falou é extremamente importante. O que importa, no final das contas, é o paciente enxergar do jeito que ele quer, não do jeito que a gente, oftalmologista, quer. Então, o meu conselho é sempre esse: converse com o seu médico assistente. Se você tem catarata e precisa operar, converse com o seu médico assistente sobre os seus objetivos com aquela cirurgia e opere com um cirurgião que te escute, que traga realmente esse seu conceito do que você está falando para te explicar o que vai acontecer com a sua cirurgia, o que vai acontecer depois que você for operado, para não ter nenhuma decepção, não ter nenhuma chateação. Às vezes o paciente isso paga aí. por uma lente cara e, na verdade, não era aquilo que ele queria e poderia ter resolvido com uma outra lente. Então, é importante que o paciente fale e que o médico escute e coloque isso na prática para beneficiar ao máximo o paciente. A maior causa de insatisfação que eu vejo por aí com questão de lente intraocular é que faltou conversar antes. Faltou explicar Exatamente. antes o que é, faltou o paciente entender melhor, faltou o médico explicar melhor o que é. E essa decisão, acho que tem, acho não, tenho certeza absoluta e cada dia mais ela tem que ser em conjunto. Não é o É, médico que escolhe a minha lente, não é o paciente que escolhe a lente dele, é o médico junto com o paciente que escolhe a lente. E eu falo muito isso para o paciente, a minha função aqui é te explicar o que cada lente busca fazer. E aí você é, vai me contar o que você pretende de resultado e junto nós vamos
resolver o problema, e aí entra o financeiro, que o paciente que resolve, mas assim, a ideia é casar a expectativa com o paciente com o que cada lente pode resolver. E aí sim você geralmente consegue ter um bom resultado. Isso é Exatamente. fundamental, né? Perfeito, Bruno. Muito obrigado. Foi muito Imagina, bom. Vamos conversar com você de excelente. novo. Bom te ver, bom falar com você de novo. Sempre é bom. Aliás, sempre é Exatamente, bom. sempre é bom. Sempre é bom Para demais. quem está assistindo que tiver alguma dúvida, tiver alguma outra questão, pode mandar no direct aqui.